parou para pensar alguma vez em como é que a cabeça da gente aprende as coisas? Como que isso é possível? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou professora e já estudei um pouco sobre a psicologia do desenvolvimento humano, mas todo mundo já foi professor em algum momento da vida ou ainda vai ser. Então é legal que a gente saiba como que a gente aprende para a gente conseguir ensinar melhor os outros. Todo mundo já teve que ensinar a mãe a mexer no celular, já teve que ensinar o colega novo no serviço a fazer o trabalho, já teve que ensinar alguma coisa para alguém. E quanto mais a gente entender como que as pessoas aprendem, mais fácil fica para ensinar. Essa teoria que eu vou comentar com vocês hoje é apenas uma das teorias de aprendizagem, existem outras, mas essa é uma das que eu mais gosto porque ela se aplica tanto para crianças como para adultos, idosos, qualquer pessoa de qualquer faixa etária. A maioria dos estudos de aprendizagem são muito focados na infância, nos primeiros anos de vida, mas na verdade a gente pode aprender em todos os anos de vida, não só na infância, né? Então, esse é um dos estudos que eu mais gosto e vou conversar um pouquinho com vocês hoje. Esse estudo que eu vou comentar com vocês é de um psicólogo russo que chamava, né, Levi Vygotsky, sim, porque ele já morreu. Ele foi um psicólogo do início do século XX. E ele fez algumas pesquisas muito importantes com relação à aprendizagem e o desenvolvimento humano. Ele concluiu que a aprendizagem, na verdade, se dá em três etapas. Aprendizagem do quê, gente? De absolutamente qualquer coisa. Não importa se vai ser uma criança que você está ensinando a ler ou escrever, ou se você está ensinando alguém a dirigir, ou mexer no celular, ou tocar um instrumento musical, ou aprender um idioma novo, ou cozinhar. Pode ser aprendizagem de qualquer coisa, tá bom? Então, essa teoria se aplica a tudo. Então, eu vou explicar de uma forma bem prática aqui para ver se a gente acompanha. Quando a gente quer fazer algo, a gente tem que identificar em que etapa que a gente está. Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer para o jantar hoje um risoto de limão siciliano com cogumelos. Mas eu sei fazer risoto? Não. Mas o que eu sei fazer? A primeira parte que a gente tem que fazer na aprendizagem é identificar o que o nosso aluno já sabe. Então, por exemplo, no meu caso, eu já sei fazer arroz normal na panela. Então, esse aprendizado que eu já tenho chama zona de desenvolvimento real. O que é a zona de desenvolvimento real? É tudo aquilo que uma pessoa consegue fazer sem a necessidade de ajuda, de suporte, de orientação de outras pessoas. Então, ela consegue fazer aquilo sozinha. Então, exemplo, no meu caso, eu já sei fazer arroz sozinha. Não preciso consultar na internet, não preciso pedir ajuda, é algo que eu já sei fazer, tá na minha zona de desenvolvimento real. Mas eu não quero fazer aquele arroz normal na panela, eu quero fazer o risoto. Então, entre o que eu sei e o que eu quero saber, tem a zona de desenvolvimento proximal, que é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar no meu próximo aprendizado. Ok. E aí é nessa zona de desenvolvimento proximal que entra toda a diferença. A questão é, nessa zona de desenvolvimento proximal, para a pessoa conseguir aprender o que ela quer, ela vai precisar de uma intervenção, de uma mediação. Essa é a palavra que Vygotsky usava. Ela precisa de uma mediação de alguém que já domina aquele conteúdo para ela conseguir aprender também. Nos tempos de Vygotsky, essa mediação só era possível mediante um professor. O professor era o grande mediador do aluno. Então, ele é que fazia essa ponte entre o que o aluno não sabia para ele conseguir saber. Hoje em dia, a mediação não precisa ser só com o professor. Com toda a tecnologia que a gente tem, a mediação ela pode ser feita de várias formas. Então, exemplo, como que eu poderia aprender a fazer esse risoto? Eu posso primeiro perguntar para alguém que já sabe, a pessoa me dá as orientações, que seria o mais óbvio, essa pessoa estaria mediando a informação para mim. Mas se eu não quiser ou não puder perguntar para ninguém, eu posso procurar receita na internet, eu posso pegar um livro de receita e ler o passo a passo como faz, ou eu posso então assistir um vídeo, e aí de toda forma esse conhecimento vai estar sendo mediado. Só que independente se foi uma pessoa que veio do meu lado e me explicou, ou se eu pesquisei um vídeo na internet, todas essas mediações elas têm um ponto em comum,
que é o que o Vygotsky chamava de signos. Esses signos são a linguagem. Então, para eu conseguir ensinar algo para alguém, eu preciso da linguagem, que pode ser oral, pode ser falada, ou pode ser por escrito, quando a gente só lê a receita ali e tenta fazer o passo a passo. Mas, de toda forma, a linguagem é o mecanismo para a interação. É a linguagem que permite que exista essa mediação entre o aluno que precisa saber e o professor que precisa ensinar. Então, ok. Estou aqui na minha zona de desenvolvimento proximal e resolvi que eu vou procurar um vídeo da receita na internet. Procurei o vídeo e agora eu vou executar a receita. Então a gente entra na terceira zona, que é a zona de desenvolvimento potencial. O que é a zona de desenvolvimento potencial? É quando uma pessoa já está conseguindo executar uma tarefa, mas ela só consegue executar aquela tarefa mediante orientação de alguém. Ela ainda não está totalmente autônoma e consegue fazer tudo sozinha. Ela até consegue se alguém orientar. Então, exemplo, se você tem que fazer uma receita, mas você ainda fica conferindo lá os ingredientes e as quantidades e tudo certinho, você está na zona de desenvolvimento potencial. Você consegue fazer, porém precisa de uma orientação. Se tirar aquela orientação da pessoa, ela não vai conseguir fazer. Ou quando você já está aprendendo a dirigir, mas sabe quando você precisa ainda de alguém do seu lado que fique falando: olha, não esquece de olhar no retrovisor, olha, você já engatou a segunda marcha, olha, entendeu? A pessoa até consegue fazer, porém ela precisa ainda de uma orientação. Ela está na zona de desenvolvimento potencial. Quer dizer que ela já tem potencial para conseguir fazer aquilo, porém ela ainda não consegue fazer totalmente sozinha. Então continua precisando do mediador do lado dela. Ele continua precisando das orientações para que ela consiga executar aquela tarefa. Até que chega um momento na vida que você já executou aquela tarefa diversas vezes, chega uma hora que você já dirigiu uma boa quantidade de vezes, ou já tentou tocar aquele instrumento, aquele violão várias vezes, olhando ali a partitura passo a passo e conferindo os vídeos e tirando dúvida com o professor, até que chega uma hora que você já fez tantas vezes que quando você percebe, sabe quando dá aquele clique, quando você vê, você já tá fazendo sozinho, você não parou para perguntar para ninguém, você conseguiu fazer, né? Que é aquele momento a gente fala: ah, agora eu aprendi. Quando chega esse momento, quer dizer que chegou na zona de desenvolvimento real. Ou seja, a pessoa já internalizou aquele conhecimento dentro dela, agora mais nada, nem ninguém vai conseguir tirar aquele conhecimento dela, e ela já domina aquela informação completamente, ela já domina aquele conhecimento. Só que conhecimento é algo infinito. Então ela conseguiu fazer isso com uma coisa. Exemplo, eu aprendi a fazer o risoto. Agora então ele está na minha zona de desenvolvimento real. Eu consigo fazer ele sem precisar olhar a receita, sem precisar pedir ajuda de ninguém. Ou você já aprendeu a dirigir, não precisa mais de ninguém ficar te lembrando como que engata a terceira marcha, porque você já sabe. Quando você já conseguiu todo esse processo, então pronto, não tem mais nada para aprender na vida, tudo resolvido. Não, conhecimento é infinito. Então você pode partir para aprender outra coisa. E aí o processo das 3 zonas de desenvolvimento começam todinhos novamente. Então, por exemplo, se daí você falar: ah, mas eu queria aprender a falar espanhol. Então você vai entrar em todo esse processo das zonas de desenvolvimento de novo. Se a pessoa quer aprender a falar inglês, por exemplo, vai entrar na zona de desenvolvimento de novo. Aí que está um papel importante de quem ensina. Por isso que é importante a gente saber. Vamos supor que então uma pessoa quer aprender a falar inglês. E ela fala assim pro professor dela: olha, mas eu não sei falar nada, eu não sei nem o básico, não conheço mesmo. Como que a gente vai fazer? Esse professor precisa saber o que esse aluno já sabe dentro da zona de desenvolvimento real nele. Na pedagogia, a gente chama isso de sondagem. Sondagem é quando você tenta saber o que a pessoa já sabe sobre aquele assunto para que você consiga partir dali as suas informações. Então, o professor ele nunca deve pensar: o aluno não sabe de nada mesmo. Não.
Quando a gente está falando principalmente de jovens, de adultos, de idosos, todo mundo já sabe alguma coisa. Não existe isso, não sabe de absolutamente nada. Não, já sabe alguma coisa. Então, por exemplo, se você for ensinar inglês para uma pessoa que nunca tenha estudado o idioma, você vai fazer algumas pesquisas com ela nessa sondagem. Então você vai falar assim, não, mas você sabe algumas coisas de inglês. Exemplo, hoje em dia, quem é que não sabe o que é delivery? Quem é que não sabe o que é call center? Quem é que não sabe o que é shopping? Então, olha, já temos palavras de outro idioma que estão inseridos no nosso cotidiano e você já sabe o que é isso. Já tem um ponto de partida. Eu lembro que na escola eu estudei o verbo to be. Opa, você lembra para que era o verbo to be? O que ele conjugava? Como que conjugava? Eu lembro que era assim assado. Então, essa pessoa já tem algo dentro da zona de desenvolvimento real dela. E é a partir daí que o professor vai continuar o conhecimento. Vamos supor que seja uma pessoa que tenha que aprender a dirigir. Não adianta você que já dirige chegar dentro do carro com a pessoa e falar assim, então, porque daí você puxa o freio de mão, engata a primeira marcha e você vai. Será que essa pessoa sabe o que é freio de mão? Será que ela sabe onde engata a marcha? Será que ela sabe como engata a primeira? Entendeu? Então você tem que sondar o que aquela pessoa já sabe. Se é uma pessoa que fala assim, não, mas eu nunca coloquei a mão no carro, eu não sei como que faz. Aí você vai conferir a zona de desenvolvimento real dela. Não, mas você sabe sim, você sabe onde é o volante no carro, sabe? Ok, já sabemos alguma coisa. Você sabe ver o velocímetro, aqui é onde marca a velocidade, já sabe alguma coisa. Você sabe onde é o retrovisor, né? Pra que tem retrovisor no carro? Pra gente conseguir ver o que está ao nosso lado, o que está atrás. Então, olha quanto conhecimento já tem uma pessoa, mesmo que ela não dirija. Ela já tem informações importantes. Essas informações estão dentro da zona de desenvolvimento real dela. Então, aí a gente quer o quê? Que ela consiga dirigir. Então, essa função está dentro da zona de desenvolvimento proximal. É a habilidade que ela tem que desenvolver, mas que ela ainda não é capaz sozinha. Que é aí que entra o papel do professor, do mediador, de quem estiver ensinando, que daí, partindo do que ela já sabe, você vai dando as instruções para ela. Aí depois ela vai chegar o quê? Na outra etapa, que daí ela já começa a dirigir, mas ela precisa que fique a pessoa do lado dela. Olha, lembra de trocar a marcha. Olha, lembra, agora pisa na embreagem e o freio para parar. Aqui pisa devagar. E aí ela vai precisando ter essas orientações. Então aí ela vai estar onde? Na zona de desenvolvimento potencial. Ela já está conseguindo executar a tarefa, porém ela ainda precisa de instrução para essa tarefa. Mas ela já está quase lá. Por quanto tempo que a pessoa vai precisar de orientação para a tarefa? Depende da pessoa e depende de que tipo de habilidade ela está tentando desenvolver, né, gente? Se é uma aprendizagem mais simples, provavelmente, às vezes, em um dia ela já vai conseguir dominar. Se é uma aprendizagem mais complexa, pode demorar um mês, pode demorar um ano. E nós, seres humanos, nós temos habilidades naturais diferentes, né? Então, às vezes, uma coisa que uma pessoa domina muito rápido, a outra leva mais tempo, mas ela pode ser muito mais habilidosa em outra questão, por exemplo, e aprender muito mais rápido. Então, isso tem variáveis de pessoa para pessoa. Mas, de toda forma, o aprendizado se dá desse jeito. E para o aprendizado ser possível, precisa do que em todos os casos? Dos signos, da comunicação, da linguagem. Então, o aprendizado só é possível se tiver comunicação entre quem quer aprender e entre quem quer ensinar. Eu não sei se vocês lembram, se vocês já passaram por isso na época da escola, mas acho que todo mundo em algum momento já passou. Sabe quando a sala inteira tira 0 numa prova? Ou todo mundo tira nota vermelha e vem aquele professor e fala assim, tá vendo? Vocês não aprenderam nada, vocês não estudam, por isso que todo mundo tirou nota ruim. Esse professor ele não está sendo um bom mediador do conhecimento. Porque o que acontece? O bom professor, ele parte de ver o que os alunos já sabem para conseguir ensinar o que eles ainda não sabem. Então, se todo mundo está tirando 0 numa prova, provavelmente é porque esse professor não está tendo tato também para perceber o que aquela turma já sabe. E quando todo mundo começa a ver que aquilo não está sendo um conhecimento bacana e que é possível aprender, porque uma das coisas mais importantes para o aluno é ele se ver como capaz de aprender.
Já repararam que todas as coisas na vida que você começou a estudar, começou a fazer, e de repente você falou: ai, mas isso tá muito difícil, ai, mas eu não tô entendendo, mas não tô conseguindo. A tendência é que as pessoas acabem abandonando aquilo, porque começa a ficar muito fora da compreensão delas e o ser humano tende a desistir do que não faz sentido, do que é muito complicado. Raramente as pessoas vão continuar insistindo em algo que elas estão vendo que não está dando fruto. Então, o bom professor, se ele quer manter o aluno perto dele, esse aluno tem que ver que ele está conseguindo sim realizar. Ah, mas eu ainda não estou conseguindo fazer daquele jeito igual o meu professor faz. Olha, mas pensa, antes você não estava conseguindo nada, agora você já está conseguindo um pouquinho. Ó, então você já progrediu. Então o professor ele sempre tem que mostrar para o aluno dele a capacidade que ele tem de progredir, o tanto que ele já caminhou e o tanto que ele pode caminhar mais. Se aquele professor apenas aponta o erro e ó, tá vendo? Não tá fazendo nada. Tá vendo? Não conseguiu fazer direito. Ah, eu já expliquei 1000 vezes e não faz, não dá certo, você nunca aprende. Provavelmente aquele aluno vai desistir. E essa é uma das causas da evasão escolar, muitas vezes, ou de desistência de matrícula na faculdade, que a pessoa começa a fazer uma coisa e para, porque faltou mediação adequada. Geralmente ela percebeu que não estava tendo bons frutos com aquilo e o professor não conseguiu fazer mediação para incentivar aquele aluno a continuar. Entendeu? Espero que tenha dado para entender um pouquinho do conceito das zonas de desenvolvimento real, proximal e potencial, que é assim que o nosso cérebro aprende as coisas e vale para tudo na vida. Então, se você está pensando em aprender algo novo ou se você precisa ensinar alguma coisa para alguém, pensa nesses pontos que eu falei, pensa em tentar ver o que a pessoa já sabe sobre aquele assunto, para daí você conseguir continuar dando a explicação. E comunicação é fundamental entre professor e aluno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijos e até a próxima.